Alô, amigos, tudo bem? Meu nome é César Mairink, sou o criador do perfil Bastidores, tanto da página do Facebook como também no perfil do Instagram. E esse é um novo projeto, nós chegamos agora no YouTube. Esse vídeo, inclusive, é um vídeo piloto, é mais para se adaptar. Ao longo do tempo, vamos mudar o cenário, caracterizar um pouco mais o cenário, investir em equipamentos melhores também. Mas, como eu disse, isso é um projeto inicial aqui no canal do YouTube. Há muito tempo que eu queria fazer esse projeto. E agora vamos colocar um pouquinho em prática e com o tempo a gente vai se adequando, vai melhorando as condições, tá bom? Mas o que importa é falarmos sobre o futebol paraense, né? Então eu estou aqui com esse intuito de falar sobre o futebol do Pará. Nesse projeto piloto, vamos falar um pouquinho do Clube do Remo. A época do Clube do Remo, a temporada do Clube do Remo, a época do Clube do Remo muito ruim, muito fraca em termos de futebol, mais uma época desastrosa, e não é exagero falar que é desastrosa. O Clube do Remo, nessa temporada de 2023, brigou mais para não ser rebaixado do que para conseguir uma classificação entre os 8 primeiros. E não é nada de outro mundo você conseguir uma classificação entre os 8 primeiros da Série C. Nós não estamos falando de um G4 de Série A. Nós estamos falando de um G8 de uma Série C. Então, o Clube do Remo, ano passado, não conseguiu a classificação. Esse ano brigou mais para não cair do que para classificar. Então, o futebol do Clube do Remo vem caindo a cada ano. Nos últimos 5 anos, teve uma conquista, que foi o acesso à Série B, mas no mesmo ano foi rebaixado para a Série C novamente. Ou seja, muito tempo o Remo está estagnado nessa terceira divisão nacional e precisa realmente, vai ter eleição esse ano, precisa realmente fazer alguma mudança, porque desse jeito está um jeito muito complicado para o Clube do Remo. O Clube do Remo, só em termos de contratações, na era, vamos ter que falar um pouquinho da era Fábio Bentes, só em termos de contratações da era Fábio Bentes, foram cerca de 160 jogadores. Eu vou falar a maioria dos nomes agora que foram contratados para a época de 2023, cerca de 30 jogadores. Os zagueiros, Diego Guerra, Diego Ivo Ícaro. Os laterais, Lucas Mendes, Lucas Marques, Raí, Kevin e Evandro. Os meio-campistas, Richard Frango, Bochecha, Galdesani, Claudinei, Rodriguinho, Álvaro, Laranjeira, Marcelo. E os atacantes, uma infinidade de atacantes. Jean Silva, Pedro Vitor, Diego Tavares, Rogério, Fabinho, Muriqui, Rafael Silva, Vitor Leque, Elton, Renanzinho e Thiaguinho. Esse último, inacreditavelmente, foi contratado faltando 4 rodadas para acabar a Série C e sequer foi relacionado e ontem já foi demitido. Ontem já teve contrato ressentido, ou seja, o clube gasta de... Isso é uma coisa muito séria, até bom a gente tratar disso, começar pela situação do Thiaguinho, que o rapaz não tem nada a ver com isso, eu falo em termos de direção, mas isso é uma coisa muito séria, porque o clube gasta dinheiro, passagem, hospedagem, a remuneração do jogador. Provavelmente o jogador, por fazer parte do elenco, deve ter recebido também a premiação por não ter sido rebaixado, porque a diretoria do Remo pagou uma premiação para os jogadores não serem rebaixados para a 4ª divisão nacional, o que eu acho isso para mim. O Remo tem uma das maiores folhas salariais da Série C, na casa de R$1 milhão, e tu ainda paga para os jogadores não serem rebaixados, não levar o clube à 4ª divisão nacional. Isso para mim é inacreditável, mas isso a gente pode até tratar de uma outra mais para frente. Então esses jogadores são contratados e o Thiaguinho é um reflexo disso, das más contratações. Porque foi contratado e o técnico Ricardo Catalá não contava com ele. Tanto é que não contava que ele não foi relacionado e ele foi dispensado agora. Então assim, é algo absurdo que acontece e é necessário que o presidente Fábio Bentes, porque ele ainda é o presidente, e o presidente Fábio Bentes venha a público explicar por que dessa contratação, por que desse gasto. Outro jogador, o atacante Vitor Leque, chegou no Clube do Remo sem condições físicas alguma. O próprio técnico Ricardo Catalá, não sei o que disse, o próprio Ricardo Catalá disse, em uma entrevista após algum jogo, alguma rodada da Série C, não me recordo qual, que o Vitor Leque não conseguia, na época, jogar 25 minutos de jogo. E por não estar sendo aproveitado, por não estar jogando, não estar conseguindo também nem iniciar uma partida, creio que fisicamente também não consiga jogar um tempo de jogo. Ele não tinha jogado nenhuma partida no Botafogo de São Paulo, ou seja, o Botafogo de São Paulo já tinha contratado ele, não jogou nenhuma partida e o Remo vai lá, o que faz? Contrata o jogador. Então, o critério de contratações do Clube do Remo nos últimos anos são contratações aleatórias e contratações que refletem essa questão que chegamos. A cada ano o Remo vai piorando. Esportivamente vai piorando e, como eu disse, esse ano brigou mais para não ser rebaixado para a Série D do que conseguir uma classificação no G8 da Série C,
que não é nada de outro mundo você conseguir a classificação no G8 de uma Série C, tendo ainda uma folha salarial acima da maioria dos clubes dos seus concorrentes. Então você tem mais do que obrigação de conseguir ao menos essa classificação para conseguir o acesso, porque o que vai mudar o Clube do Remo, o Paysandu, qualquer clube paraense, o patamar do futebol nacional é a mudar de divisão. Não é ganhar Copa Verde, não é ganhar Campeonato Paraense, é você subir de divisão, ir para uma Série B, se estruturar numa Série B, quem sabe lutar por uma Série A. Como o Vitória estava na Série C ano passado, hoje, se acabasse hoje a Série B, estaria na Série A. O Fortaleza, o grande exemplo do Fortaleza, até em Libertadores, Sul-Americana, praticamente na semifinal desse ano da Sul-Americana, fazendo bonito de novo no Campeonato Brasileiro. Então é possível, eu estou pegando clubes do Norte, Nordeste, eu não estou pegando clubes de outra região, Sul, Sudeste, que é uma economia diferente. Estou pegando clubes um pouco mais da nossa realidade. Nós temos Sampaio Corrêa hoje há alguns anos na Série B. Temos clubes de Alagoas que agora não estão num patamar tão legal, mas já estiveram, né, num patamar legal. Agora o CRB, por exemplo, mas o CRB ainda está na Série B. Então, estou pegando clubes que um pouco maior da nossa realidade. Então, eu creio que, voltando ao Clube do Remo, precisa mudar algo no futebol. Muitas contratações aleatórias. Podemos pegar do Bochecha, Galdesani, vai ficar dessa temporada, né? O Álvaro, o Marcelo, que já não vinha bem, foi contratado, não sei porquê, mas foi contratado. O Raí, então, Diego Tavares, o Rogério, o atacante, né, o Neymar do Nordeste, ele foi contratado estava no CSA ano passado, ele fez um jogo como titular. Um jogo como titular. Por que contratou? Porque ele jogou no São Paulo há 8 anos, sabe? Então, assim, é necessária uma mudança de gestão, e vai ter essa mudança de gestão. Em outro vídeo nós vamos falar sobre os pré-candidatos, inclusive vou convidar todos os candidatos à presidência do Clube do Remo serão convidados para uma entrevista. Se não for aqui no canal, quero que seja aqui no canal, vai ser no nosso Instagram. E vai ser um momento muito legal dos torcedores, porque quem vai fazer as perguntas não sou eu, serão os torcedores. Então, precisa de uma mudança de gestão. Por falar em gestão, o Fábio Bentes peca nessa questão. Eu considero a sua gestão, faça um parênteses da sua gestão rapidamente, depois a gente pode até fazer um vídeo mais específico sobre isso. Vamos falar, administrativamente foi boa. Eu considero boa até a página 2. Por quê? Porque o futebol está relacionado também à administração, à questão financeira. E tanto de recurso do clube que foi tirado para contratar certos jogadores. Não é que o jogador foi avaliado e não deu certo. Pode acontecer. Mas o jogador já tinha um histórico recente que nada credenciava a ser contratado. E foram contratados. Então, eu acho que ele tem a sua importância, o Fábio Bentes tem a importância em relação à renegociação de dívidas, em relação a manter a folha salarial em dia. Muita gente ignora isso, fala, a folha salarial em dia não é tão importante assim e tal, importante é o campo. Não, folha salarial em dia é extremamente importante. Isso credencia jogadores a quererem vir para o Clube do Remo. Então, o Fábio Bentes manter a folha salarial em dia e renegociação de time foi algo bastante importante para o clube. A compra do CT foi mais que obrigação também, né? Pelo recurso que o Clube do Remo estava faturando, então ele fez o que tinha que fazer mesmo. Comprar um centro de treinamento, e agora tem que estruturar, a nossa gestão tem que estruturar um pouco melhor esse centro de treinamento. Mas tinha que ser feito isso mesmo. Agora, em relação à renegociação de dívidas e em relação a manter a folha em dia, foi ok. Agora, no futebol, não, né? No futebol me incomoda também muito ele praticamente ignorar, ele passar responsabilidades de fracasso para terceiros, né? Foi o coordenador de futebol, foi o técnico na época, mas quem contratou o Thiaguinho? E outra, o presidente é que assina, o presidente que tem um cheque, o presidente que tem a palavra final. Coordenador de futebol, técnico, gerente de futebol, executivo, quem for que seja, ele é subordinado ao presidente. Se o presidente falar, não, eu não quero, não vai ser contratado. Não é o coordenador que manda, não é o técnico que manda. Eles foram contratados justamente pelo presidente. Tanto é que eles foram demitidos por quem? Pelo presidente. Mas enfim, voltando à época do Clube do Remo, de uma época muito ruim, uma época que estagnou o clube, a torcida não merece passar por isso. Foi uma época realmente sofrida, que inclusive culminou com a perda do Campeonato Paraense. Campeonato Paraense, vamos ser francos, ou ganha Remo ou ganha Paysandu. Historicamente, 90% dos casos, ou ganhou o Remo ou ganha o Paysandu. Desse ano ganhou o Águia, é muito bom, fico feliz se uma outra equipe ganhar também o Campeonato Paraense. Mas a última vez que tinha acontecido foi há 11 anos, agora sei lá quantos anos, daqui a quantos anos outra equipe vai ganhar novamente, não seja Remo e Paysandu.
Então, o Guiaca Paparense também não é coisa de outro mundo para os dois grandes que estão na Série C, do Pará que estão na Série C, né? Então a situação do Clube do Remo no futebol é necessária essa mudança. A temporada foi ruim, vai se despedir contra o Altos. Eu estou gravando esse vídeo agora no sábado de manhã, quero colocar ele no ar até antes do jogo, mas vamos ver se eu vou conseguir. Mas ele ainda vai jogar a última rodada contra o Altos do Piauí. É um final de época melancólica para o Clube do Remo, mas que vai vir eleição por aí, vamos debater bastante sobre eleição. Esperamos que na próxima temporada as coisas deem mais certo para o Clube do Remo, porque o lugar do Clube do Remo não é na terceira divisão. Não é disputar, vamos disputar para não ser rebaixado, vamos se manter na terceira divisão que já tá bom. Vamos pagar premiação para os jogadores que já ganham bons salários para o clube permanecer na terceira divisão nacional. Entendeu? Então o Remo merece uma outra situação. Fábio Bentes contribuiu com o que eu acho que ele pôde, ele teve capacidade, alguns pontos foram positivos, não é de se ignorar, não é um gestor, o pior gestor da história do Clube do Remo, não, teve méritos em algumas questões, isso precisa ser reconhecido, mas agora o carro-chefe, que foi o futebol, que também influencia, como eu disse, na parte administrativa, deixou muito a desejar. Vamos ver, vamos sempre cobrar, porque aqui no Bastidores, a gente cobra, a gente pensa nos clubes, a gente não está pensando em dirigente, a gente pensa o seguinte: eu penso o seguinte, se uma pessoa se candidata à presidência do Remo, da Tuna, do Paysandu, se candidata à presidência, ele tem que saber da sua responsabilidade, saber que vai ser cobrado. O que importa aqui é os clubes, não é o presidente. Se fazer bom trabalho, elogia. Se fizer ruim, critica. Nada pessoal, tudo no profissional, mas é assim que vai ser e assim sempre será. Então vamos ver agora essa última rodada para o Clube do Remo. Uma estruturação vai vir, vai mudar a gestão, provavelmente vai mudar treinador, vai mudar executivo de futebol, vai mudar tudo, vai mudar boa parte do elenco, pelo menos para o ano que vem. E vamos estar atentos, vamos estar acompanhando, vamos trazer aqui os candidatos, vamos falar sobre os projetos, vamos tratar com carinho o Clube do Remo como merece nesses próximos dias, até começar uma nova temporada e que seja uma temporada vitoriosa. É isso, amigos, esse é o primeiro vídeo aqui do canal, como falei, um vídeo piloto. Depois vamos mudar um pouco o cenário, investir em microfone, uma iluminação talvez um pouco melhor, mas é isso, é apenas o começo do trabalho. Espero que vocês gostem, e se vocês gostarem, já nos acompanhem aqui principalmente no perfil do Facebook, que já tem há mais tempo, temos quase 45 mil seguidores. Compartilhe lá esse nosso canal com seus amigos e vamos fazer crescer. E aqui vai ser o espaço de vocês, vamos trazer assuntos relevantes a vocês sobre o futebol paraense. Um abraço e até o próximo vídeo.